E aí, pessoal, dando continuação aqui, certo? Essa parte de reumatologia, eu vou tentar explicar aqui de uma forma fácil esse tema que, de certa forma, é tranquilo de se entender, certo? Que é lúpus eritematoso sistêmico. É um pouquinho largo, ou seja, tem seus detalhes, certo? E eu vou tentar esmiuçar, eu vou tentar detalhar aqui para vocês de uma forma fácil, certo? De entender e um passo a passo, né? Para você ir copiando aí no seu caderno, tá bom? Então a gente vai falar de lúpus eritematoso sistêmico, que é o conhecido LES, certo? E vamos iniciar agora aqui, vamos juntos, certo? Com isso aqui, então vamos dar o gás aqui agora, certo? De início, eu boto essas seguintes perguntas aqui para te fazer um certo desafio, né? Você pode dar o pause aí, dar uma lida nessas perguntas, porque o nosso objetivo é chegar no final desse capítulo, certo? E tratar de responder todas essas perguntas ou a maioria delas, beleza? Então, vamos começar aqui, certo? De início, de introdução, para que você vá aquecendo aí e você vá tratando de familiarizar com o tema, a gente tem que entender algumas características gerais aqui do lúpus eritematoso sistêmico, certo? E a primeira coisa é entender que é uma doença autoimunitária. Por que é importante eu entender que é uma doença autoimunitária? Porque na hora que eu falar de tratamento, certo? Eu vou ter que utilizar drogas que são imunossupressoras ou anti-inflamatórios, certo? Como corticoides, que têm funções também em doses elevadas imunossupressoras, certo? Ou em menores doses aí, ou próprias drogas que têm função imunossupressora, certo? Como ciclofosfamida, por exemplo, beleza? O azatioprina, por exemplo, certo? Então, é importante você se familiarizar agora nesse primeiro momento com essa característica autoimunitária, beleza? Sempre vai estar relacionada, na maioria das vezes, melhor dizendo, certo? Com um quadro clínico iniciado numa mulher jovem, ou seja, uma mulher em período de menacme. O que é a menacme? É justamente aquela idade fértil, certo? É entre a primeira menstruação, a menarca, certo? E a menopausa, certo? É esse período, tá bom? É um período de menacme, mas principalmente mulher jovem. Quando eu falo de mulher jovem, eu trato de mulheres de 19, 20 anos de idade, certo? Então, mulheres de 19, 20 anos de idade, ou seja, mulher jovem, período de menacme, que começa a cursar com qualquer alteração que seja dermatites, certo? Alterações dermatológicas, alterações em articulações com quadro de artrite, por exemplo, certo? Alterações em serosas, a gente fala da pericardite, eu botei só o pericárdio aqui, mas você pode falar de uma pleurite também, certo? Da pleura pulmonar. Ou começa a evoluir com alterações hematológicas e a gente tem lá anemia, plaquetopenia, leucopenia, tá certo? Alterações cerebrais, alterações a nível central, certo? Encefálica, e aí a mulher começa a cursar com convulsões, tá bom? E alterações renais também. Geralmente é um conjunto de tudo isso, certo? Mas inicia lá com sua artrite, o Rashma lá com as alterações dermatológicas, que vocês já devem estar habituados vocês já devem ter escutado isso, certo? Então, isso aqui é só uma forma da gente introduzir para que você vá familiarizando com o tema, certo? Mas a ideia agora é a gente ir aprofundando um pouco mais sobre o lúpus eritematoso sistêmico, beleza? Então, de início, eu vou te falar aqui de uma forma prática e fácil de se entender, uma classificação clínica, certo? Para lúpus eritematoso sistêmico, e aí você vai ver a evolução do lúpus eritematoso sistêmico dentro disso. E dentro disso a gente vai falar de cada classificação, o tratamento, beleza? Então a gente começa. Você tem 3 tipos, certo? De formas clínicas que o lúpus pode ser apresentado, tá certo? Ó, isso aqui é uma forma didática de se entender o processo aqui. Você vai ter o lúpus eritematoso sistêmico brando, o moderado e o grave. O brando, ele vai ser restrito ou seja, quais são as características que clinicamente a paciente vai apresentar, certo? Que me direcionam, que é um quadro de LES brando, certo? Vai ser o quê? Alterações de pele, e aqui a gente trata do Rashma lá, por exemplo,
Ou a fotossensibilidade, aquela mulher que sai no sol e aí ela fica toda queimada, tá certo? Toda vermelha e sai o Hashmallah, aí, certo? O sinal da borboleta, tá bom? A nível perinasal aí a gente pode observar, certo? A gente vê alterações em mucosas, tá? Aí aparecem alterações em mucosa bucal, mucosa oral, certo? Você pode ter alterações articulares, que a gente fala das artrites, uma mulher jovem, certo? Com artrite, tá bom? Inflamação e dores articulares. E você pode também ver aqui alterações viscerosas, pericardite, pleurite. Então a gente pode observar, por exemplo, essa paciente, ó. Essa paciente tem um Hashmallah. Se essa paciente tem um Hashmallah, ela está caracterizada como que ela está classificada como um lúpus eritematoso sistêmico brando. E a outra pergunta que a gente tem que responder, na verdade, aqui, certo? É como tratar o lúpus eritematoso brando. E aqui a gente vai utilizar corticoide em baixas doses, ou seja, em doses não imunossupressoras. Só que se eu tiver manifestações de pele, eu vou utilizar mais, em mucosa também, né, consequentemente, mas mais de pele, eu vou utilizar corticoide tópico em pomada. Quando eu já tenho alterações articulares, alterações viscerosas, aí eu já vou utilizar um corticoide sistêmico. Aqui pode ser um corticoide via oral até, tá bom? Ou um corticoide intramuscular mesmo, tá certo? O grande detalhe é a utilização dos antimaláricos, que geralmente a literatura ela comprova que a utilização dos antimaláricos nas mulheres que apresentam o quadro de artrite, elas melhoram, esses medicamentos eles melhoram, certo? O quadro articular da paciente. Tá beleza? Então, da classificação de LES brando, é isso daqui. Agora a gente passa, eu vou abrir só um parêntese aqui para ti, sobre o síndrome lupus-like, certo? Para quem não sabe, o lupus-like são manifestações de lupus causada por algo de base, ou seja, alguma medicação. Ou seja, o paciente começa a tomar uma determinada medicação, que já vou falar quais são, certo? E aí ele começa, ou ela começa a ter manifestações que direcionam a gente para lupus. Só que isso se chama lupus-like porque é causado pela droga, certo? E aí eu botei essas 3 drogas, tá? A hidrazida, ela é a isoniazida, certo? Ela é a que mais comum causa lupus-like. Lembra que a hidrazida ou isoniazida é utilizada lá no tratamento da tuberculose, certo? A procainamida, que é um antiarrítmico, certo? Ela é a que tem maior risco, e a depenicilamina aí, beleza? Então guarda esses 3 aqui, eu só fiz um parêntese para não deixar passar esse detalhe aqui, beleza? Agora, do lúpus, eu vou botar uma barreira aqui, certo? Por quê? Porque a gente vai continuar agora com o lúpus moderado. Do lúpus moderado, a gente vai seguir a mesma sequência. Olha só, o lúpus moderado é até mais fácil de você entender. Por quê? Porque é onde a paciente começa, aquela mesma paciente jovem, certo? Uma paciente que tem vai começar a ter as manifestações de pele também, pode ter todas essas outras do brando. Mas quando você solicita um hemograma na paciente, ela apresenta, entre aspas, as penias. E a gente trata penias como o quê? Anemia, e ou plaquetopenia, e ou leucopenia. Por que eu digo e ou? Porque eles podem estar isolados. Só que a característica da anemia não é qualquer anemia. A gente vai ter uma anemia de característica hemolítica. Por quê? Porque os anticorpos eles estão atuando sobre as hemácias e estão destruindo essas hemácias, tá bom? Então tem que ter essa característica aí. Então eu vou ter o quê? Aumento de bilirrubina total, certo? Aumento de bilirrubina indireta associada a essa anemia. Pode confundir até mesmo com um quadro de anemia de doença crônica, tá beleza? O segundo ponto é entender que eu vou ter uma plaquetopenia, ou seja, o descenso das plaquetas. E eu posso ter também, então, a leucopenia, certo? Agora, eu vou botar outra barreira aqui, certo? Já, mas antes disso eu falo só do tratamento da moderada, em que o tratamento da moderada a gente vai ter que subir a dose de corticoide. Então a gente já vai ter que dar para a paciente aqui corticoide em doses imunossupressoras, tá beleza? Ou seja, eu vou subir, como por exemplo a metilprednisolona, de 10 a 20 miligramas quilo, certo? Esses seriam já doses mais elevadas aí, tá beleza?
Agora eu boto outra barreira aqui, certo? Pra gente falar, são duas palavras sobre a grave. A grave que você tem que gravar, a grave que você tem que gravar, olha só, né? Mas assim, das manifestações que você tem que gravar da parte da grave, certo? São manifestações neurológicas e manifestações renais. Ou seja, se a paciente apresentar um quadro de psicose associado aos anteriores, certo? Ou apresentar convulsões associadas aos anteriores, poxa, um paciente de 20 anos de idade que não tem nenhum antecedente de doença apresenta convulsão, isso não é normal, certo? Você pode pensar em lúpus aí, tá beleza? Principalmente se for uma mulher jovem, em período de menarquia, tá certo? E das nefrites aqui, a gente trata das nefrites, certo? Ou seja, da parte renal, a gente trata, você vê lá no módulo de renal, certo? Que você tem a nefrite lúpica, que é uma nefrite, é uma glomerulonefrite secundária, certo? Que ela cursa com descenso de complemento, tá certo? Mas a principal nefrite relacionada com o lúpus, certo? É a nefrite classe 4, ou difusa, também denominada difusa, certo? Ela é a que mais causa o síndrome nefrítico aqui no paciente, certo? Então, a nefrite lúpica é uma nefrite secundária que causa síndrome nefrítica, certo? No nosso paciente aí. Mas você pode estar se perguntando, se tem a classe 4, tem a classe 5. Sim, tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? A 1 quase não aparece, porque é uma forma, ela não exacerba, certo? Você nem diagnostica aí, certo? A 4 ela é a mais comum. E a 5, a 2 e a 3 é aquele intermédio, certo? Que a paciente começa a ter sintomas. A 4 já é a síndrome nefrítica em si, tá certo? Associado com os outros. E a 5, ela já está evoluindo com um síndrome nefrótico, tá beleza? Então guarda esses detalhes aí, que isso é importante para você saber aqui, tá beleza? Então, da classificação é isso, tá? Eu tentei detalhar bem aqui, certo? E pegar os pontos principais do que você tem que saber de classificação e tratamento. Para tratar a grave, a gente vai utilizar corticoide em dose imunossupressora também, como, por exemplo, eu falei da metilprednisolona, via oral mesmo, certo? Ou intramuscular. Até mesmo intravenosa, dependendo de como é que a gente está com o paciente, você pode utilizar corticoide em dose imunossupressora via intravenosa, certo? Pode, geralmente, se associa com outras drogas imunossupressoras, certo? Como ciclofosfamida, por exemplo, ou enfim, certo? Então, você pode associar essas duas drogas aqui já na forma grave do lúpus. Dando continuação aqui, a gente tem que falar um pouco dos anticorpos antinucleares. Entende uma coisa, quando eu falo de FAN, o FAN não é um anticorpo isolado, não. O FAN é um grupo, é um conjunto, certo, de anticorpos que compõem aqui os anticorpos antinucleares. Tá certo? E quais são esses anticorpos? A gente vai ter o anti-DNA-DH, de característica principal aqui no lúpus, a gente tem que saber que ele é o segundo mais específico. Ele pode ser chamado de anti-DNA-DH ou DS, ou anti-DNA nativo, certo? Então, ele é o segundo mais específico. Além disso, ele está muito relacionado com nefrite lúpica classe 4. Então, provavelmente, se a paciente tem nefrite lúpica classe 4, certo? Com a síndrome nefrítica, ela estará com positividade do anti-DNA, tá certo? O segundo anticorpo antinuclear, que a gente vai ter aqui de forma específica, certo? Vai ser a antihistona. A antihistona, eu já botei aí. Ela vai estar mais relacionada com lupus-like. E por isso que eu fiz aquele parêntese anteriormente. Se o paciente, você suspeitar de lupus-like, que está usando a droga antituberculosa lá, a hidrazina, por exemplo, certo? Ou isoniazida, também denominada, certo? Você pode solicitar aí a dosagem de antihistona e ele vai estar mais relacionado com esse lupus-like, então aumenta a probabilidade disso, certo? Os outros fazem parte de um subgrupo, certo? Que estão dentro dos anti-ENA. Dentro do anti-ENA, eu tenho o principal autoanticorpo, certo? Que está relacionado com o lúpus eritematoso sistêmico, que é o anti-SM ou anti-SMID, certo? O anti-SM, então, ele é o o anticorpo principal, certo? Relacionado com o lúpus eritematoso sistêmico. Então, você tem que o anti-SM é o principal e o segundo, certo? Mais frequente aqui presente é o anti-DNA-DH.
Outros aqui, só para a gente fechar, você vai ter o anti-RNP, certo? Que ele está mais relacionado, ou seja, ele pode estar presente no lúpus, mas assim, ele não é tão específico, certo? Ele está também muito relacionado com doença mista do tecido conjuntivo, tá certo? Outros aqui é o anti-RO, o anti-SSA, que está muito relacionado com síndrome de Sjögren, certo? Esse anti-RO ou anti-SSA, ele está muito relacionado também com mães que têm lúpus diagnosticado, certo? E elas estão gestantes, e aí os anticorpos passam para a criança, e a criança, certo? Ela nasce aí com síndrome de lúpus neonatal, tá certo? Esse seria o anticorpo mais relacionado aí, mas está mais relacionado com Sjögren, certo? Assim como o anti-LA ou anti-SSB, que também está relacionado com o Sjögren, mas a especificidade dele aqui que a gente pode falar, sim, certo? Não leva no sentido total da palavra, mas assim, o que ele tem de a mais aqui é que em pacientes com nefrite, certo? Nefrite lúpica, o anti-LA estará negativo. Ele não tem relação com nefrite lúpica, tá beleza? Então, esses são os principais anticorpos aqui. Você tem que entender que anticorpos antinucleares, ou seja, o FAN, ele é um grupo, certo, de anticorpos. E dentro desse você tem características específicas. E para facilitar a tua vida, eu só vou antecipar uma coisa aqui, certo? Que de critério diagnóstico, que não é diferente, né, das outras doenças reumatológicas, aqui também tem critério que a gente vai ver, são os critérios de lúpus, certo? De critério diagnóstico, a gente tem que ter a presença, certo? Obrigatória hoje em dia, certo? Obrigatória de FAN no paciente, ou seja, você solicita sim FAN, aí ele tem que dar positivo. E aí você solicita anti-SMIT, anti-SM e anti-DNA-DH, DS ou anti-DNA nativo. Eu vou só falar outro detalhe aqui para ti, certo? Que o anti-DNA-DH ou DS ou nativo, quando você tem períodos ativos do lúpus eritematoso sistêmico, você solicita ele. Por quê? Porque ele estará positivo. Ele é marcador de lúpus eritematoso sistêmico ativo, certo? De LES ativo, tá certo? Então, ele é o principal para você solicitar aí no momento que a doença esteja ativa. Lembra que como é uma doença autoimune, ela vai e volta. Ela pode ir e voltar, tranquilo, certo? Para facilitar a tua vida, eu botei esse quadrinho aqui com as principais características, certo? Dos anticorpos, quais são. Aí você pode ver aí e copiar no teu caderno, porque fica bem mais fácil, né, de você entender. Agora a questão, só para fechar essa parte dos anticorpos antinucleares aqui, é que se em uma questão você for solicitar, certo? Dois desses anticorpos antinucleares para o lúpus, cara, não duvida. Ou seja, se você for se pedir uma questão, certo? Você solicita o quê? Um anti-SMIT, um anti-SM. Obviamente, você solicita FAN, certo? Dentro do FAN, você vai solicitar o anti-SM e o anti-DNA-DH, ou DS, ou anti-DNA nativo. Tá beleza? Fechando essa parte dos autoanticorpos aqui, certo? Dos anticorpos antinucleares, certo? Eu vou só passar rapidamente e te explicar os pontos principais dos critérios diagnósticos para lúpus, certo? Os critérios diagnósticos para LES. Os critérios diagnósticos não tem um nome diferente, é critério diagnóstico para lúpus, certo? E vai ter essa destruição aí, né? Que é um bocado aí. Enfim, eu sugiro que você dê uma lida, porque se você perceber, tem muitas características clínicas aqui, o difícil mesmo é associar os pontos. Mas, de verdade, guarda isso aqui, que para você dar o diagnóstico de lúpus, você tem que ter FAN positivo, e ele é obrigatório, tá certo? Ele é obrigatório. Se você tiver FAN negativo, não é lúpus. Ele é obrigatório. Mais um critério clínico, ou seja, se a paciente apresentar um Hashimoto, certo? Por exemplo, e ela já ganha ponto aqui, mais uma somatória de maior ou igual a 10 pontos. E aí eu te falo, por exemplo, ó, se a paciente apresentar anti-DNA-DH ou anti-SMIT positivo, você pode ver aqui embaixo, ela já recebe 6 pontos. E aí, cara, tu dosa o complemento. Por quê? Porque a gente tem uma probabilidade de nefrite lúpica. E aí, se você tiver apenas uma fração disso, você tem 3 pontos. Mas se ambas, C3 e C4, tiver baixa, você vai ter 4 pontos. Você já soma 10 pontos aí, tá?
Aí você pode ir somando aí na questão de pele, mucosa, alterações hematológicas, ó. Se ele apresentar plaquetopenia, ó, já apresenta 4 pontos também, tá certo? Mas a ideia é que você vá associando, tenta não decorar isso aqui, porque é difícil, cara, é difícil isso aqui. É um decoreba chatão. Então tenta guardar, mas não tanto os pontos, senão que a questão aqui, ó, constitucional, você sabe que é febre, maior 38,3. Hematoleucopenia, certo? Anemia hemolítica, certo? Que é a mesma coisa que hemólise autoimune. Plaquetopenia, tá certo? Então tenta não decorar os pontos em si, tenta decorar alguns aqui, tá certo? E o que você tem que dar de diagnóstico aqui, o que você necessita para dar diagnóstico, beleza? Seguindo aqui, certo? Eu vou te dar só para a gente fechar aqui a aula, certo? Eu vou te dar a cerejinha do bolo aqui, certo? Que é o detalhe aqui. Que são duas que eu já vi em padrão de questão, certo? São duas características que eu já vi em questões, que é a relação do ibuprofeno e da meningite asséptica. Geralmente, em pacientes que têm LES, certo? Que você utilize ibuprofeno, isso não é uma regra, mas essas pacientes elas podem evoluir com um quadro de meningite, com aquela rigidez de nuca, e aí você faz uma punção lobar e não tem infecção lá. É uma meningite asséptica, que numa paciente com lúpus que foi relacionada à utilização do ibuprofeno. Então é só um parêntese aqui para você entender, tá? E o segundo ponto é a isquemia mesentérica. Por quê? Porque ela é a principal alteração gastrointestinal relacionada em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Então, qual a principal alteração gastrointestinal relacionada com LES? É a isquemia mesentérica, beleza? Por um quadro de vasculite, mesmo vasculite mesentérica, obviamente, beleza? Então, para fechar, dá uma pausa aqui, certo? Responde essas perguntas. Se você não conseguir responder uma delas, volta o vídeo que eu expliquei tudo que tem aqui para ti. Eu espero que você tenha conseguido, certo? Responder tudo isso. E te mando um beijo aí, um abraço, certo? Agradeço a atenção, valeu e tchau.